Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FuteClass, um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que estiver nos escutando, o nosso podcast, o novo podcast do FuteClass, o Conversa de Futebol. Fim de Campeonato Brasileiro, Flamengo é bicampeão nacional, Internacional mais uma vez bate na trave, não consegue quebrar o seu longo jejum sem vencer um Campeonato Brasileiro. No Z4, Vasco se junta a Botafogo, Goiás e Coritiba. O Campeonato Mineiro começou com tudo, Cruzeiro, Atlético e América, o Cruzeiro empatando com o Uberlândia, o América e o Atlético vencendo. Tudo isso, a possível chegada de Cuca ao Atlético e muito mais é nossa pauta do Conversa de Futebol. É o FuteClass transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Se você ficar limpando a mesa. Seja bem-vindo ao nosso novo podcast, o Conversa de Futebol, um espaço que vai buscar analisar, comentar os principais acontecimentos da semana, sempre com profundidade, com respeito, profissionalismo, né? Uma nova forma de abordar aí o futebol com comentários mais razoáveis, mais científicos, que você de fato pode aprender um pouquinho mais sobre esse universo apaixonante do futebol. Cumprimento os participantes de hoje, começando com você, nosso participante especial, Gustavo Lopes Pires de Souza. Obrigado pelo aceite de estar aqui conosco nesse novo projeto do FuteClass. Ei, gente, na verdade, eu que agradeço, é uma satisfação participar desse programa inaugural e debater algo que a gente gosta muito, que é o futebol. Então, esse podcast ele vem na hora certa. Na pequena intertemporada que nós vamos ter de 20 para 21, é a menor intertemporada da história, e num momento bem interessante para o futebol mineiro, para o futebol nacional. A gente tem aí o Atlético, que parece que está com árvore de dinheiro, contratando muito, o Cruzeiro ainda muito hesitante, e o América naquele esquema que ele já vem trazendo há alguns anos de ponderação e razoabilidade das contratações. Parabéns e muito obrigado. Para mim é uma honra muito grande estar aqui nessa inauguração. Obrigado, Gustavo. Pedro Deslandes, acadêmico de Direito, membro do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Obrigado pela participação. Olá, ouvintes do podcast, tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui nesse programa inaugural e gostaria de falar que vamos procurar razão no meio da emoção do futebol. Júlia Guimarães, muito obrigado pela participação, também nossa membro aí do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Uma honra ter sua presença aqui conosco. A honra é toda minha de poder participar desse projeto, né? Que está sendo tão bem construído pelo pessoal do FuteClass. É uma oportunidade muito grande que eu estou recebendo, então eu também sou muito grata a vocês por isso. E vamos lá, né? Vamos debater futebol. E vai ser muito bom poder debater com vocês, já que a gente não está podendo ir no barzinho conversar sobre futebol com o pessoal, né? Conversar aqui na plataforma vai ser sensacional. Bom, você que quer entrar no nosso grupo de WhatsApp, basta acessar www.futeclass.com.br. Por lá você vai achar um link de inscrição, vai preencher alguns dados lá e aguardar sua aprovação para vir fazer parte desse grupo exclusivo. Bom, vamos tocar a nossa pauta. Você que quer ouvir aí alguns comentários mais técnicos sobre futebol. Gustavo, você que é o cara da polêmica, né? A gente sempre brinca isso. No bom sentido, não tem papas na língua, né? Podemos dizer assim. Bom, o Flamengo foi campeão brasileiro com o Rogério Ceni, mas o destaque que eu queria fazer, que eu tenho observado nos últimos dias, é o seguinte: se a gente parar para pensar, né? O Fernando Diniz, no início do campeonato, estava com uma certa dificuldade, e a imprensa logo começa aquele cancelamento, né? Termo tão na moda aí, do Twitter, das redes sociais, da imprensa. Depois o São Paulo assumiu a liderança e já o Diniz, aí vem o dinizismo, né? O termo criado, é o melhor treinador do Brasil. Depois teve uma nova queda e pumba, demissão de Fernando Diniz. Abel Braga assumiu o Internacional, teve um início conturbado, complicado, já foi taxado de atrasado, de quem não serve, deu a volta por cima, liderou o campeonato por bom tempo, né? E talvez não tenha ganhado aí por um detalhe
no final, um detalhe nas últimas 2 rodadas. Rogério Ceni, quando chegou no Flamengo, pegou uma equipe do Domenech Torrente, razoavelmente organizada, mas logo de cara também já foi taxado como que não consegue fazer gestão de grupo, teve ali pseudos problemas talvez com alguns medalhões, com o Gabigol, mas logo mostrou que isso não passava de falácia da imprensa, deu a volta por cima e foi campeão. E agora, curiosamente, os mesmos que faziam as críticas ao Rogério Ceni já dizem que ele mudou de patamar, que já está numa prateleira mais de cima. Gustavo, o tão quanto que prejudica esse cancelamento, esse imediatismo, essas análises tão afobadas dos nossos treinadores aí, nesse contexto de futebol brasileiro, né, e do Flamengo campeão. Comenta aí pra gente. Nesse mundo nosso virtual, poucas coisas são tão chatas quanto o tal do cancelamento. É chato para danar isso. A gente tem um tribunal 24 horas por dia que pré-julga sem ouvir o outro lado. Se você toma qualquer tipo de atitude ou postura diferente daquilo que essa turminha aí lacradora quer, eles vêm cancelando. E a verdade é que, se a gente for analisar esse Campeonato Brasileiro de uma maneira bastante fria, ninguém quis ganhar o Campeonato Brasileiro. Ninguém quis ganhar o Campeonato Brasileiro. Todo mundo brigou para não ganhar. E o Flamengo foi mais incompetente, porque ganhou. Porque ninguém queria ganhar o campeonato. O São Paulo ficou muitas rodadas na liderança. O Atlético ficou menos rodadas na liderança, mas flertou com o primeiro lugar em várias rodadas. Quando parecia que o Atlético ia, ele não ia, não acontecia. O Flamengo assume a liderança na penúltima rodada para ser campeão brasileiro. Então, eu penso que, apesar desse cancelamento dos treinadores e desse tribunal da internet chato pra caramba, de todos aqueles que poderiam ser campeões brasileiros, ao meu sentir, foi campeão o que menos estava preparado para ser, que foi o Rogério Ceni. E aí a gente observa o quão o Rogério Ceni tem estrela, o tamanho da estrela que tem o Rogério Ceni. É impressionante. Porque o Diniz, apesar de todas as críticas, quando ele leva o São Paulo à liderança do campeonato, o time estava jogando muito bem, muito alinhado, jogando certinho. O Sampaoli, que muita gente acabou criticando, ele tirou leite de pedra, ele conseguiu fazer do Atlético, que perde para o Afogados no início do ano, que perde para o Santa Fé no início do ano, conseguiu fazer o clube sonhar. E aí eu falo o seguinte, o Atlético perdeu por erros do Sampaoli. Olha só, eu acho que o Atlético teve a chance de ganhar pelos acertos do Sampaoli. E se ele errou e acertou, todos erraram e acertaram, e ele acertou muito mais do que errou. O catalão, o Torrent, na minha cabeça, foi uma invenção. Ficou aquela sensação que o Flamengo achou que todo mundo que trouxesse de fora ia bater aqui, dar o resultado que o Jesus deu. Isso não ia acontecer e não vai acontecer. O Jorge Jesus foi um cometa que acabou dando muito certo, mas não vai ser toda hora que vão acertar. E o Abelão, quase, com toda a sua experiência, já numa fase até de final de carreira, quase leva um Brasileirão. E foi incrível o Internacional não ganhar o último jogo em casa. Mais uma vez, repito, fazendo aquela força danada para não ser campeão brasileiro. E aí o Flamengo, sendo o mais incompetente desses 4, acabou não conseguindo o objetivo, que era não ganhar o Brasileirão, e foi campeão brasileiro. Pedro Deslandes, palavra com você. Eu quero concordar muito com o que o Gustavo disse em relação aos times não quererem ganhar esse Campeonato Brasileiro. Inclusive, teve um momento muito curioso, não vou me lembrar agora qual rodada específica, mas já na metade do campeonato, em que dos 4 times que estavam disputando a liderança, nesse campeonato que até a 30ª rodada, 8 times estavam lutando para ser campeão, os 4 primeiros colocados eram Internacional, Flamengo, Atlético e São Paulo. Na mesma semana, Internacional e Flamengo, os 2 primeiros colocados, com 3 pontos de distância para o terceiro, que era o Atlético, trocaram de treinador. O Domi foi demitido para a chegada do Rogério Ceni e me escapuliu o nome do técnico do Inter agora. Foi o técnico argentino que saiu pro Celta, né? Para o futebol espanhol, Cudê.
Kudê. Kudê. Ó, a edição, trabalha aí. Na verdade, ele não foi demitido, né? Ele Não. foi uma sugestão. Ele quis sair do Internacional, né? Não, e o Ele foi pra Kudê Espanha, saindo... né? Pra França, sei lá. Foi para Espanha. Foi futebol espanhol. Mas o que eu queria voltar é que 2 treinadores saindo no auge do campeonato, no auge da disputa, nas primeiras colocações, uma coisa que a gente não está acostumado. A gente tem uma cultura no futebol brasileiro que o treinador ele vai ser demitido se ele perder rodadas, se ele perder posições. Então, realmente foi um campeonato em que ninguém queria ganhar. Agora, Júlia, uma fala outro dia que eu estava escutando muito interessante do Alex, ex-Cruzeiro, no Futuri. Eu acho que retrata um pouco disso que o Pedro está colocando, né? Essa estabilidade dos treinadores. É o seguinte, o Alex partiu da ideia de que os treinadores no futebol brasileiro, eles não conseguem aprender com os próprios erros. Por exemplo, quando chega um momento de instabilidade de algum clube, algum momento que tem uma turbulência, que é um momento de aprendizado, poxa, tá dando errado, o que eu posso fazer para melhorar minha equipe, o que eu posso fazer para corrigir os erros? Eles não têm essa oportunidade, porque quando esse momento chega de turbulência, eles são demitidos, né? Claro que não é o caso do Kudê, que foi uma opção dele, mas certamente de outros foram assim, né? E talvez até o Domi não tenha essa situação, porque ele já tem uma experiência europeia, mas ele acabou provando um pouco desse veneno, né, Júlio? Caio, eu acho que eu vou concordar com o Alex nessa aí. Foi bem isso que aconteceu. Eu acho que foi muito com o Domenech. Eu acho que eles não estavam dispostos a esperar ele realmente mostrar que ele tinha vindo. E aí eles estavam esperando um novo Jorge Jesus. Ele não é o Jorge Jesus, porque eles têm um estilo de jogo completamente diferente. O estilo do Jorge Jesus é mais de pressão alta, intensidade o tempo todo. O Flamengo, mesmo quando estava à frente do placar com o Jorge Jesus, ele buscava sempre fazer mais e mais gols. E com o Domenech a gente vê um pouco disso, mas ele é bem mais comedido, né? Ele tem um sistema de jogo ali que ele fala relacionado ao jogo posicional, que é uma ideia diferente também da do Jorge Jesus. Mas eu acho que foi bem isso. Foi uma coisa que a imprensa e a torcida projetou nele, ele não conseguiu entregar e acabou por se queimar nesse sentido. Muita expectativa e aí não aconteceu. E com o Diniz, eu também gostaria de acrescentar que eu acho que às vezes as pessoas elas vão lá e dão os louros e depois retiram. Eles elevaram tanto o Diniz e depois, de uma hora para outra, a hora que o time parou de jogar bem, a hora que a fase maravilhosa acabou e voltou para a realidade, aí todo mundo começou a criticar e aí fazer um inferno, sabe? Eu acho que o trabalho dele era bom. Ninguém tinha expectativa de ver o São Paulo, eu acho, disputando o título brasileiro por tanto tempo, né? E aí, de uma hora para outra, o Diniz ontem era maravilhoso e hoje ele já é péssimo, terrível. Não funciona assim. E voltando um pouco para o que a Júlia falou sobre a troca do Domi pelo Rogério e que ele não era o novo Jesus que o Flamengo esperava, com a permissão para o trocadilho, que é óbvio nessa discussão, mas os números de Domi e Rogério Ceni no campeonato são muito parecidos. O Domi saiu na 20ª rodada do campeonato, então é como se eles tivessem disputado metade, cada um turno. E acaba que o aproveitamento do Rogério Ceni é de 66%, do Domi de 61%. Então, apesar de ter uma mudança tática no time, os resultados não foram tão diferentes. Então, o Rogério Ceni não vai ser questionado só porque ele foi campeão, um título que ele conseguiu na sorte, porque os outros times à frente não tinham competência para ganhar os jogos decisivos. Ele não vai ser questionado porque ele levantou a taça e teve os resultados tão parecidos quanto o seu antecessor. Então, deve ser discutido não só a questão tática, mas a questão de resultado nesse quesito também. Qual é o quesito para essa discussão de torcedor? Eu acho que toda essa discussão, ela mostra, né, Gustavo, um pouco, às vezes, o desconhecimento, principalmente dos dirigentes, às vezes na hora de contratar um treinador, né? Indo um pouco agora para o Z4, ali falando principalmente de Botafogo e Vasco, os dois gigantes do Rio, que novamente vão disputar a Série B. A gente vê um total
uma total desconexão, né, de critério na hora de contratar um treinador. O Botafogo teve um bom início com o Paulo Autuori, né, venceu o Atlético em um jogo bom ali no Engenhão, teve outros bons resultados, apresentava uma ideia de jogo consistente. A mesma coisa o Vasco com o Ramon Menezes, e na primeiro, né, deslize deles, o primeiro momento de turbulência, já são mandados embora como um elenco totalmente limitado. Eu fico pensando, será que esses dirigentes achavam que Botafogo e Vasco conseguiriam chegar no G4? Talvez por isso fizeram essa troca, e trocas ali, às vezes não, na maioria das vezes, sem nenhum sentido, sem nenhuma pesquisa sobre aquele treinador, e fica em dúvida, né? Será que na hora de contratar um treinador, esses dirigentes conversam sobre futebol? Qual que é a tua ideia de jogo? O que você espera desse treinador? Ou só simplesmente definem o salário, vamos que vamos, na sorte ali, tentar chegar no G4? Cara, o Vasco que liderou o campeonato, hein? O Vasco chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro. Olha só, a impressão que eu tenho, e você falou sobre imediatismo até na outra pergunta, eu acabei até enfrentando esse ponto, o futebol brasileiro, ele é focado no momento. Não se faz planejamento de médio e longo prazo. Há uma pressão muito forte do torcedor para que o resultado venha para ontem. Olha o que aconteceu com o Palmeiras. Há quantos anos a Crefisa está que enfia dinheiro no Palmeiras? E o Palmeiras demorou a ganhar, pelo menos a Libertadores. O brasileiro ainda ganhou uns 2 anos atrás. O Palmeiras está experimentando um resultado com uma supremacia, vamos dizer assim, né? Esse ano. O Flamengo passou anos a fio organizando a casa, lá a parte financeira, a parte fiscal, a parte de recursos humanos, para só então o Flamengo começar a ganhar tudo como ganhou no passado e está ganhando esse ano também. Então há um imediatismo. E eu tenho realmente a sensação que os caras falam assim, velho, estamos precisando contratar um treinador. Fulano, vou chamar fulano. Eu fiquei pensando na reunião que resolveu contratar o Dudamel no Atlético. Quem teve a felicidade de você aqui? Vamos trazer um venezuelano para treinar Atlético? Que tal um venezuelano? Sabe? Porque um time brasileiro, com todo respeito ao futebol da Venezuela, é o país. Contratar um treinador venezuelano é NBA contratar um treinador mexicano. Sabe? Não faz sentido. Eu fico pensando de quem foi a feliz ideia numa reunião de falar, vamos trazer um venezuelano? Porque é surreal o que fazem. E agora, eu tô com a sensação, voltando a falar do Atlético, que estão olhando com muito cuidado o perfil do treinador que eles querem trazer. Tentaram, inclusive, tirar o Renato Gaúcho do Grêmio, parece que ele não vem mesmo. Estão falando no Cuca. Parece que o Cuca agora é a bola da vez. Enfim, mas o perfil do Cuca é, de certa forma, próximo do perfil do Renato Gaúcho em alguns aspectos. Então, faz algum sentido. Então, eu estou entendendo que houve uma análise de perfil. O Cruzeiro errou muito esse ano. Foi trocando de treinador um atrás do outro, sem critério nenhum. E trouxe o Flávio Conceição, né, que não é condizente, Felipe, ao meu sentir, com o perfil de treinador que o Cruzeiro estava trabalhando e com aquele tanto de nome que surgiu na imprensa. Então, os caras, acho que eles tiram, vou usar uma expressão, tiram do saco o nome do treinador para poder contratar, não é possível. Eu vou pegar uns pontos da fala do Gustavo, só para complementar ou dar uma... ele falou muito bem ali da questão do Flamengo ter arrumado a casa, né? Então, esse projeto que o Flamengo banca hoje muito veio por causa disso, né? A questão financeira, a questão da base, vendeu jogadores, arrecadou bastante dinheiro com isso. E também tem que destacar o trabalho da base que o Flamengo fez, também foi importante no título desse ano. Aquela época que o Flamengo estava com, acho que, mais de 30 jogadores com coronavírus, e aí botou contra o Palmeiras o time todo da base, 23, e eles empataram com o Palmeiras. Eles carregaram, eles foram praticamente a maioria em uns 3, 4 jogos ali, e eles conquistaram pontos importantes. A diferença foi mínima, né? A conquista do título, primeiro para o segundo lugar. Então também foi muito importante. E citar o Grêmio também, que está aí com o Renato Gaúcho há bastante tempo, né? Acho que desde 2016, se não me engano. Faz um bom trabalho, conquistou títulos, está aí na final da Copa do Brasil de novo. Revela bons jogadores da base também. Então são, acho que, os trabalhos mais sólidos, assim, ainda que o Flamengo tenha tido essa questão com o treinador, né? Acho que tem tudo para dar certo aí com o Rogério por um bom tempo. É uma questão que
sempre defendo, né, na contratação de um treinador, ou na estabilidade que ele merece ter, né, para tentar blindar um pouco desse mediatismo que vem da imprensa, que às vezes influencia o torcedor e cria ali uma bola de neve. É um departamento de análise de mercado bem monitorado, né? Os clubes precisam ter a tecnologia, precisam ter um departamento de análise na qual você faz um banco de dados de treinadores, a metodologia de treino dele, a ideia de jogo dele, para quando você precisar de uma contratação, né, ela seja otimizada, seja observada, analisada com critério, como o Gustavo falou, e uma contratação que tenha uma ligação ali, né, com a identidade de jogo da equipe, da instituição, né, de forma institucionalizada, que é mais um problema que os clubes não possuem, né? A gente sabe como que cada equipe joga historicamente, o Atlético com um jogo ofensivo, mas um pouco mais vertical, o Cruzeiro vem ali desde a época do Tostão também com um jogo ofensivo, mas um jogo um pouco mais apoiado. Então a gente tem uma ideia da identidade, da cultura de jogo daquela equipe, mas essas equipes ainda não se preocuparam em colocar esse jogo no papel, né? Em registrar enquanto documento, que vai servir como base para você buscar um treinador que vai ao encontro dessa cultura organizacional do clube. Então, acho que isso é um fato que às vezes faz com que a estabilidade, né, a impaciência, de um todo modo, é um pouco agravado. Agora, Pedro, partindo hoje agora para a estreia do Campeonato Mineiro, né? Ontem o Cruzeiro estreou, começou o campeonato, como o Gustavo falou, foi uma rapidíssima pré-temporada, né? Principalmente aí para o Atlético, que estava na primeira divisão, o campeonato acabou muito recentemente, mas o Cruzeiro já apresentou algumas evoluções aí com o Felipe, vários jogadores novos, alguns chegando ainda, alguns dependentes de registro no BID para poder jogar, mas já tem alguma organização um pouco melhor. O Gustavo comentou talvez a falta de critério, as cartas que são jogadas na mesa, né? Mas eu acredito que, nesse caso, o Cruzeiro conseguiu acertar no Felipe, né? Apesar de que a gente vê que as opções elas não tinham uma conexão uma com a outra, de similaridade de ideia de jogo, mas me parece que o Cruzeiro talvez tenha acertado aí dessa vez com o Felipe, né, Pedro? Sim, cara, eu concordo com você nessa parte que ele parece ter acertado com o Felipe, parece ter acertado de vez os caminhos que ele vai trilhar agora. Voltando um pouco ao papo da continuidade do técnico, o problema do Cruzeiro começou, além do extracampo, todo o problema judicial do Cruzeiro, dentro de campo começou com uma série até relativamente pequena de maus resultados do Mano Menezes em 2019. Mano Menezes que estava há quase 5 anos na frente do clube, 4 anos, eu acho, e invicto até metade do ano, e começou a ter alguns tropeços, foi logo mandado embora, e aí vieram, além de todos os problemas extracampo à tona, uma série de treinadores contratados à pressa, sem planejamento, que agora que parece que está sendo modificado. Então, ano passado a gente teve o Anderson Moreira, que parecia que ia ser um treinador que eles iam deixar trabalhar, ter um tempo para amadurecer a equipe, e não teve, assim como não teve Ney Franco, não teve Filipão, e agora parece que vai tomar novos rumos. O jogo realmente de ontem, a gente está gravando no domingo, o Cruzeiro parecia diferente, apesar do Uberlândia ser uma equipe de qualidade técnica inferior, o Cruzeiro pareceu dominar a maior parte da partida, tomou um gol de erro individual, e erros acontecem, e seria injusto se o resultado fosse uma derrota do Cruzeiro. Então, sim, não é para se empolgar, torcedor, mas já é um caminho, já é uma luz no fim do túnel, mas bem longe no fim do túnel. Júlia, como tu viu a estreia do Cruzeiro ontem no Campeonato Mineiro? Olha, eu acho que eu não esperava que o time já tivesse com tanta cara de Felipe Conceição, né? Ele mostrando um time sempre atacando, com volume de jogo. Uma coisa que até a gente não vê há um bom tempo no Cruzeiro, né? O Filipão fazia o gol, recuava o time, Ney Franco não tinha um estilo de jogo, por assim dizer. Eu gostei bastante do que a gente viu. A questão do falta de entrosamento ainda, eu acho, né? Até porque entraram muitos contratados, né? Acho que foram 5. E ainda tinha um garoto da base fazendo a estreia pelo profissional também.
mas já deu para ver ali que ele vai botar um esquema para frente. Começou, acho que no 4-2-3-1, que por horas parecia ser um 4-4-1, de tanto que o Matheus Barbosa chegava à área, ele teve até lance de bola na trave, apareceu bastante. Eu gostei do trabalho, gostei da escolha do treinador. As contratações, a princípio, parecem boas, muito diferente do que foi planejado ano passado, que o Cruzeiro parecia que não estava na realidade ainda de Série B, e agora parece que, né, caiu a ficha finalmente. Então, vendo aí, acho que vai ser um bom trabalho, sim, para o Cruzeiro. O grande lance do Cruzeiro, o grande tchan do Cruzeiro, é exatamente o que a Júlia falou. É entender aonde que ele está. É entender o tamanho que ele está, não o tamanho que ele tem. O Cruzeiro é grande demais, mas o tamanho que ele está. O Cruzeiro hoje, ele tem que entrar no Campeonato Mineiro sabendo que a pretensão do Cruzeiro é lutar para entrar no G4. Ponto. Tem que entrar numa Série B sabendo que a pretensão do Cruzeiro é lutar para ficar do meio da tabela para cima. Gente, essa Série B que o Cruzeiro vai enfrentar é a Série B mais difícil da história. Curitiba, só de campeões brasileiros, né? Curitiba, Guarani, o próprio Cruzeiro, Vasco, Botafogo. Aí tem os tradicionais que já foram vice-campeões brasileiros, chegaram muito perto. Vitória, Náutico. O Náutico teve um time nos anos 60, 70, que brigou ali com o Santos de Pelé e tal. O Remo, que é um time de mega torcida. E aí, você tem uns outros clubes que são organizadinhos, que às vezes beliscam. O Brusque está muito organizadinho, com o dinheiro da Havan, não sei se pode falar a marca aqui, com o dinheiro da Havan. Né? O Brasil de Pelotas, o CSA, que quase subiu esse ano, o próprio Avaí, que é um clube tradicional. Quer dizer, a Série B desse ano não dá para cravar que os três grandes, né, considerando o clube dos 13, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, não dá para cravar que eles vão subir. E se subirem, vão subir com muita dificuldade. O Cruzeiro tem que usar o Campeonato Mineiro como uma grande pré-temporada, e já no ano passado já não ficou no G4 mesmo, já não vai ser vergonha nenhuma se não ficar, mas pensar em usar o Campeonato Mineiro para armar o time para jogar na Série B e para subir de novo. Porque, vocês me desculpem, eu acho surreal Santa Catarina, que com esse tanto de time aí seriado, em Série C, em Série B, Chapecoense subindo para a Série A com pompa e circunstância, e Minas Gerais ter 2 times na Série A, um na Série B, Tombense na C e só. Minas Gerais tem cacife para mais. Então, independente aí do clube, né, Atlético, Cruzeiro, é claro que fazer brincadeira, torcedor é muito legal, muito saudável, mas pro futebol mineiro, o Cruzeiro tem que subir, a Tombense tem que subir, a gente precisa muito de ter clubes na Série D com força para subir para a Série C. O futebol mineiro precisa se reinventar. Os campeonatos estaduais estão num processo de desidratação que, se continuar nesse processo de desidratação, não dura 5 anos. Daqui a 5 anos vai ter campeonato mineiro mais. Então, o momento é do Cruzeiro se organizar para fazer igual a América fez. E eu acho que esse ano a América bate e fica. A América não cai esse ano. Realmente o América vem de uma organização grande, né? Já venceu o primeiro jogo contra a Tombense no sábado, e ao contrário dos outros, o Lisca, além de ter uma estabilidade, né? Porque também começou bem, a gente percebe que o América realmente teve um critério para contratar o Lisca, né? Eu já escutei outro dia um podcast com o Paulo Brax, um podcast do Futuri, uma entrevista muito, muito legal, e ele fala ali todo o critério, como é que foi estabelecido junto com o departamento de análise dele, com todos os dados, estudando como é que o Felipe Conceição, né, que teve a oportunidade na época de ir para o Red Bull Bragantino, como é que a equipe jogava, quem que era o melhor treinador, também buscando pesquisar como é que o Lisca trabalhava o ambiente com os jogadores, como é que era a gestão de grupo, a relação com a imprensa, toda a liderança dele. Isso aí foi todo um processo muito legal, que certamente, né, eu falo com absoluta certeza que isso minimiza qualquer possibilidade de erro na contratação de um treinador, né, Pedro? O Lisca, vamos ver aí, né, se vai ficar no América, parece que tem propostas de alguns outros clubes, mas ultimamente ele tem recusado algumas propostas, também acho que faz parte, né,
dessa evolução do futebol brasileiro, o treinador também optar pela estabilidade, porque mostra que ele tem um compromisso, né, com essa pauta de melhoria que é tão importante no futebol brasileiro. Tem aquela velha piada com o Lisca, né? O Lisca é doido, mas nem tanto, de sair do América nesse momento. Poxa, ele tá fazendo história no time. O América subiu agora e realmente eu concordo com o Gustavo. Eu acho que ele vai bater para ficar, assim como foi o caso de Atlético Goianiense esse ano, que estava brigando por uma Sul-Americana, como foi o Red Bull Bragantino, que tem uma organização interna muito boa. Então, eu acho que o América tem condição de subir, de segurar suas peças principais, se reforçar bem. Que o grande problema do América nos outros anos talvez tenha sido isso. Não tinha uma verba para subir para uma Série A e manter suas peças-chave, ou contratar os jogadores que suprissem suas necessidades. E dessa vez acho que tem esse planejamento, tem esse dinheiro, principalmente com as premiações, e tem uma pré-temporada muito esquisita pra gente, porque essa pré-temporada agora, que a gente diz para ser pré-temporada, é uma semana após o fim do Campeonato Brasileiro da Série A, um mês depois do fim da Série B, mas eles tiveram o quê? Uma semana de descanso, se é que tiveram, para voltar aos treinamentos. Então, se antes a gente pensava na pré-temporada como falta de ritmo de jogo, agora a gente pensa na pré-temporada como excesso de ritmo. Os jogadores já estão cansados de outra temporada, então o time que tiver elenco, que tiver peças, ele vai conseguir ter um resultado melhor, obviamente. Agora, Júlia, o América ainda não jogou com praticamente um time, podemos dizer, um time alternativo. Alguns jogadores ainda estão de férias, outros estão lesionados. O próprio Lisca, né, no jogo, ele falou antes da entrevista que o auxiliar dele seria quem ficaria mais à beira do campo, porque ele já estava preparando para os jogos da Copa do Brasil que vão vir, que ele está suspenso. Como que você viu essa estreia do América e também que ainda tem um espaço de evolução e dentro disso que o Pedro falou, né? Pode perder alguns jogadores e não acho que talvez só pelo ponto de vista financeiro, né? Acabam vindo projetos desportivos melhores para esses atletas, de oportunidades de um clube um pouco com uma visibilidade um pouco maior, então isso acaba sendo um atrativo, né, para esses atletas. O América vai ter que oferecer um projeto maior para eles poderem ficar. Bom, o jogo do América de ontem não dá para tirar tanto, justamente por ele estar com um time mais alternativo, muitas peças da base. A base do América sempre revela bons jogadores, né? Acho que aqui, pelo menos aqui em Minas, isso já é um consenso. E ontem foi basicamente essa garotada que entrou. Jogaram bem, mas acho que o time deu realmente uma melhorada quando entraram alguns dos titulares, né? Acho que foi o João Paulo e o Ale que fez o gol, né? Recebeu a assistência do Gustavinho, que é da base do América também. Bom jogador, inclusive. Mas acho que o desafio do América vai ser realmente manter alguns jogadores que fazem muita diferença. Por exemplo, o Ademir, o Moisés também, né, que foi bastante falado, comentado pelas atuações na Copa do Brasil, principalmente. Então vai ter que segurar esse pessoal aí. Se não conseguir, aí vai ter que montar e buscar nessa fase do Mineiro, na pré-temporada, entre aspas, algumas alternativas, mas pelo projeto do América, com o Lisca, pela organização do clube, acho que pode sim fazer boas contratações, ainda que perca algumas peças, a ponto de se manter na Série A e fazer história aí. Agora, Gustavo, vamos falar um pouco do Atlético, você que é especialista no assunto. O nosso amigo em comum, né, Dr. Lázaro Cândido, parceiro aqui do Futplay, já esteve em alguns eventos, já participou de live com a gente, soltou uma nota bem polêmica, e podemos colocar polêmica com P maiúsculo aí, né? Falando sobre o Sampaoli, até concordo ali com ele com relação a uma possível demissão de justa causa, realmente talvez o Sampaoli, se for verdade, né, essa festa, porque a gente também só fica sabendo por terceiros, ele realmente vacilou, né, foi uma época que o Atlético ficou com vários jogadores também por surto de Covid, mas não sei, né, talvez não entrando tanto no mérito da carta, porque o nosso intuito aqui não é pegar tanto a parte polêmica, mas talvez um pouco desnecessário, um treinador que foi bem no Atlético, né, igual você disse, tirou o Atlético ali de eliminados para o Afogados, para o G3 ali, né, ficou na vaga direta para Libertadores, e um outro ponto ali que aí já sim, eu posso afirmar com certeza a minha discordância total com relação a essa carta,
foi uma conclusão lógica, entre aspas, que ele tirou de que Flamengo e Inter chegaram onde chegaram porque trocaram de treinador no decorrer da competição, né? Tem um momento da carta que ele fala isso. O Atlético iria se beneficiar pela saída do Sampaoli e, como prova disso, né, foi essa mudança que Flamengo e Inter fizeram. Como que você vê essa transição agora pós-Sampaoli no Atlético Mineiro? Cara, primeiro eu quero fazer um comentário. Você comentou sobre o Paulo Brax. Como é que é o futebol, né? O Paulo Brax poderia ter sido o primeiro diretor de futebol campeão brasileiro no mesmo ano da Série A e da Série B. Porque ele teve no América, montou esse time, depois ele foi para o Internacional e acabou sendo vice-campeão dos dois, né? E no finalzinho, de maneira... Né, o América perder aquele título como perdeu foi surreal, e o Internacional, deu aquele gol no final, anulado pelo VAR e tal. Aliás, gente, para mim, eu falei que cancelamento é muito chato, mas tem uma coisa mais chata que cancelamento, se chama Campeonato de Pontos Corridos. É muito chato. Esse ano, depois de muitos anos, porque a gente teve um ano também que o Corinthians na última rodada estava brigando ali, perdeu um jogo, foi campeão perdendo e tal, salvo engano, o Corinthians 2009, eu acho. Não tem graça. Chega lá na 26ª rodada, já sabe quem vai ser campeão, sabe? Pontos corridos é uma invenção da Europa, que é pequenininho, dá para viajar, jogar todo mundo com todo mundo, para ter muito jogo. Porque pontos corridos é muito chato, é muito sem graça. Esse ano, por que nós estamos aqui Brasileirão, aquela excitação toda? Porque o Brasileirão foi decidido no último minuto, teve uma finalzinha antecipada na penúltima rodada, que atraiu a audiência pra caramba. Teve a última rodada que o Flamengo ficou lá, aquele esquema olhando o telefone, né, para ver se ia sair gol ou não. Mas assim, pontos corridos é sem graça. Mata-mata cria heróis. Você pega o Alex Mineiro em 2001, o Neymar em 2002, né? O Neymar não, foi o Robinho, né? Em 2002, que ele dá aquela pedalada para cima do Rogério, é o Robinho em 2002. Aí você pega pontos corridos. Quem que é o destaque do ano? Claudinho, do Bragantino, sabe? Aquele trem xoxo, sem graça. E eu defendo a tese que nós não temos mais craques e não somos mais campeões do mundo por causa da porcaria do pontos corridos. Nosso último campeonato do mundo foi 2002, o último ano do mata-mata. Então nós vamos carregar essa maldição aí dos pontos corridos, que é um trem muito chato. Sou obrigado a dar o braço a torcer, que a televisão está satisfeita, tem muito jogo para passar, muito pay-per-view, e eles não querem mudar. Poderia ter mudado esse ano, por causa do calendário. Não querem mudar. Mas eu quero fazer o registro. É muito chato pontos corridos. Falando do Atlético aí, não sei se eu sou especialista, mas eu sou atleticano, e eu não nego essa informação. Acho que o São Paulo errou muito. O São Paulo não conseguiu armar o time contra equipes menores. A gente ganha 6 pontos do Flamengo e perde 9 dos rebaixados, né? Por outro lado, o time do Atlético não é tão bom como querem fazer acreditar que era. Esse ano o Atlético tem 2 times fortes, titular e reserva muito fortes. Eu me arrisco a dizer que o time reserva do Atlético é melhor do que o do Cruzeiro, por exemplo. E me arrisco a dizer que esse time misto do Atlético que jogou hoje aí tem cacife para ser campeão mineiro. Agora, o São Paulo conseguiu montar... O Savarino conseguiu botar o Savarino para jogar bola. O Savarino jogou muita bola. Mas, por outro lado, ele insistiu com o Everson, muito questionado, com o Alan. Né? O Alan tem a bunda pesada. Ele demora, a reação dele é demorada. O próprio Hever, está na hora do Hever pensar em aposentar também. O Hever não aguenta sequência de jogos mais. Por mim, inclusive, deixava o Igor Rabelo. É o único atleta que eu conheço que até errando ele é bonito. Né? Então, já que vai ter um zagueiro lento, deixa o Igor Rabelo, pelo menos é colírio para a gente ver ele em campo. Então, eu critiquei muito o Sampaoli como torcedor, mas quando eu boto o lado torcedor de lado, eu enxergo que o Sampaoli fez um puta de um trabalho no Atlético, um baita trabalho no Atlético. E conseguiu tirar um time com algumas peças que saiu lá humilhado do jogo com os Afogados para depois brigar pelo título brasileiro. A gente, só uma vez na história, o Atlético chega à antepenúltima rodada com a chance de ser campeão, que foi com o time, salvo engano, do Celso Rotti, lá em 2012, que o time tinha Alex Alves, Fábio Júnior e tal. Depois nunca mais, nem em 2012, quando o Atlético é vice-campeão, ele chega na antepenúltima rodada com chance real de ser campeão. Eu vejo essa transição que o Atlético passa agora de treinador. Acho que está demorando muito.
Todo mundo sabia que o Sampaoli ia embora, né? O Marca anunciou a ida do Sampaoli para o Olympique de Marseille, faltando 4, 5 rodadas para acabar o Brasileirão. A diretoria demorou muito para tomar a decisão. E, ao meu sentir, era o momento de tentar buscar alguém tão ousado quanto o Sampaoli. Não, aí do lado torcedor, né? Não penso que seja a hora, que era a hora do Renato Gaúcho, muito menos a hora do Cuca. Sabe, era hora de tentar o Marcelo Galhardo, enfim, era hora de buscar alguém um pouco mais ousado, um pouco mais moderno, porque vai ter muita peça na mão para jogar. O Atlético pode utilizar esse elenco que tem para disputar, não vou dizer ganhar, porque ganhar só ganha um e às vezes o detalhe você perde o campeonato, mas disputar dignamente, com chance de ser campeão, tudo que for jogar esse ano. E aí eu tenho medo de um treinador um pouco menos ousado, né, como o próprio Cuca, como o Renato Gaúcho, de chegar, pegar um plantelzão desse aí e não saber o que fazer. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou na esperança de amanhã chegar. Marcelo Galhardo vem para o Atlético. Eu acho que seria muito legal. E não é esse negócio de estrangeirismo, não, tá? Eu pensei nele, porque para mim é o melhor treinador da América do Sul hoje, melhor que o Sampaoli, na minha opinião. Júlia, a gente observa, né? Você tinha falado anteriormente da questão do jogo de posição, né? Que é uma ideia do Domenech Torrent, que também é uma primícia do Jorge Sampaoli, que é uma ideia que vem lá do futebol holandês, de 1974, tem toda uma teoria por trás desse estilo de jogo, ali passando depois pelo Van Gaal, pelo próprio Cruyff, pelo Guardiola, que é o maior expoente desse jogo hoje. Mas a impressão é que passa que esses dirigentes não têm a mínima ideia do que é isso, né? Do que é a ideia de jogo do Sampaoli, e agora começam a jogar novamente várias cartas na mesa como opção de treinador e vai definindo ali sem nenhum critério, né? Parece que realmente a imprensa tem cravado o nome do Cuca. Como que você vê esse processo no Atlético? Bom, complicado falar sobre isso. Na verdade, eu estava vendo, eles estavam querendo bastante o Renato Gaúcho, depois de uma hora para outra, trocaram para o Cuca, e eu vi de um setorista falando, porque não tem terceira opção, tem só essas duas opções. Como um time do tamanho do Atlético, sabe, como que solta uma notícia dessa? Eu não tô falando o que eu vi, mas como um time do tamanho do Atlético não tem terceiras opções, com um elenco desse, com um investimento desse, como ele não pensa maior? Igual, por que não tentar o Gallardo? Por que não? Não é verdade? Com um elenco desse, considerando que esse ano o calendário vai ser mais apertado ainda, imagino, sem essa pré-temporada, né? O time emendando uma temporada na outra. O Atlético tem bastante chance em todas as competições participar, porque ele tem 2 times ali que pode revezar e bater de frente com quase todos ali. Então, eu não sei por que não pensar grande nesse momento. Já que está investindo, acho que faria sentido um investimento maior, né? Pensar assim, vamos, aposta tudo, aposta todas as fichas, é o momento. Um elenco desse, só o Flamengo talvez tenha capacidade de bater, ou peças individualmente ali. Agora, Pedro, uma coisa que eu acho curioso desse debate, né? Por mais que o Marcelo Galhardo seja o principal treinador da América do Sul, eu não sei se vocês sabem, né, na ideia, no modelo de jogo do River, o River não joga com ponta, não joga com extremos. O River joga com meias por dentro. E na própria base do River é espelhado assim. O River não tem essa tradição de formar os extremos que são muito utilizados pelo Sampaoli, né? Tanto ali quando a gente pode pegar todos que foram utilizados, o Keno, o Marquinhos, às vezes o Arana jogava nessa posição, enfim, vários outros que utilizaram dessa função. Ou seja, mais uma vez talvez um treinador vindo pelo nome, pelo título, mas a ideia de jogo aplicada ali no elenco, né? Nas características do elenco, são um pouco desconsideradas em geral, né? Como é que você vê esse momento do Atlético aí também? É curioso, porque eu concordo muito com o que o Gustavo disse sobre até o time B do Atlético hoje ser melhor do que o time principal do Cruzeiro. Realmente, o plantel atleticano é de muita qualidade, ou talvez o do Cruzeiro não seja de tanto assim, mas mesmo assim o do Atlético de grande qualidade está entre os melhores do Brasil hoje, compete com Palmeiras, Flamengo, tanto é que aguenta um campeonato brasileiro que é feito disso. É feito de plantel A e B, de revezamento. E o Sampaoli, ele veio e pediu muitos nomes para a diretoria. E muitos desses reforços caros estão chegando agora. Então, Nath Fernandes, chegou o Hulk, enfim, Zaratio, Vargas.
E o Sampaoli tinha um estilo de jogo muito ofensivo, tanto que dizem que ele ia para tudo ou nada, tanto é que quase não empatou no campeonato. Ou ele ganhava, sufocava o time lá na frente e metia 4-0, como foi contra o Flamengo, se não me engano, 4-0, ou ele sufocava o time lá no ataque, mas perdia no contra-ataque, com o time que conseguia se segurar, como foi contra o Goiás. E se chegar um treinador agora que não possui esse estilo de atacar pelas beiradas ou de ficar beliscando lá na frente o tempo todo, o Atlético vai ter um grande problema, porque a gente não vê grandes reforços para a defesa do Atlético. A gente conversa de Hulk, que também é um jogador que pelo menos fez grande parte da sua carreira, não sei como está hoje, se o seu físico aguenta, mas fez grande parte da carreira pelo lado do campo, mas que puxa para dentro e bate, ou que leva até a linha de fundo. Enfim, se chegar um treinador como o Cuca, por exemplo, que eu não vejo esse estilo de jogo no Cuca, de ficar sempre lá na frente, sempre atacando, que não busca, talvez, um passe para trás para cadenciar um jogo, para analisar a melhor opção, pode ser um pisão em falso para o Galo, um passo para trás muito grande, e mostra talvez uma incompetência administrativa, que foi, porque não era surpresa que o Sampaoli ia sair. Tipo assim, seria uma surpresa se o Sampaoli ficasse. Se ele chegasse um dia na cidade do Galo, assim, carequinha, baixinho, com raiva, sabe? Eu imagino ele chegando todo dia assim para trabalhar e falasse, eu vou ficar, sabe? E aí a diferença pro Cruzeiro, que apesar de não ter um time bom, um nível técnico alto pro nível do Cruzeiro, não era surpresa também que o Filipão ia embora. 10 rodadas antes do fim da Série B, a gente já sabia que o Filipão não queria continuar, não tinha conseguido o que ele queria implantar, ele estava insatisfeito com as condições do clube, não sei se com o desempenho ou se com o que foi prometido a ele não foi cumprido, muito dessa segunda parte, principalmente. E o Cruzeiro começou a trabalhar a opção do Felipe Conceição desde aquela época e não foi surpresa a contratação dele agora. Então, a preocupação do atleticano deve ser a gestão que está sendo feita nessa contratação. Ou será que é como falaram vocês, que é por bingo, um sorteio de nomes? Vai voltar o Dudamel aí, Gustavo? Duda Rony. Cara, olha, a gente tá carente de bons treinadores do futebol brasileiro. Isso é um fato. Eu gosto muito do Loser, da Chapecoense. Gosto demais, eu acho ele um baita treinador, ele arma bem o time. O Lisca, eu nunca fui muito fã do trabalho dele, agora eu acompanhei de perto. Baita treinador também, conseguiu montar o América com as peças que tinha ali, e que não eram tão boas as peças, pelo menos no papel. Então, essa saída de tentar se buscar alguém de fora, quem tem dinheiro para isso, ela é uma alternativa interessante, né? Então, pensar no Galhardo, o próprio Cudê, não sei como é que ele está lá na Espanha. O Palmeiras, que pareceu que tinha inventado moda com o Abel, deu super certo, né? E aí mostra que alguém do Palmeiras estava observando o cara, estudou o cara, analisou o cara chegou, encaixou e foi embora. E eu espero de verdade que alguém no Atlético esteja fazendo isso. A diretoria anterior errou muito. Todo mundo sabia, quem está no futebol, que o Rui Costa não ia dar certo. Todo mundo sabia que o Dudamel não ia dar certo. Todo mundo sabia, né? Mas eles insistiram. Então é muito importante o Atlético esse ano pensar racionalmente em quem contratar, porque vão ser muito cobrados. O Atlético esse ano vai ser cobrado como nunca. A torcida do Atlético é chata demais. Eles vão cobrar muito. E se o Atlético não ganhar alguma coisa esse ano, e quando eu falo alguma coisa sem ser o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Libertadores ou um Brasileirão, corre o risco de perderem a paciência com um projeto que tem tudo para colocar o Atlético numa prateleira altíssima do futebol brasileiro, onde ele nunca esteve. E é interessante a torcida compreender, e aí a gente vem a história do imediatismo, que esse é um projeto para colher um resultado significativo daqui a 5 anos. Né? Tá vindo um estádio aí, a gente não pode pensar o futebol que é chegar, fazer um junta-junta de bons jogadores para você ser campeão ou explodir no primeiro ano. Às vezes acontece. Né? O Flamengo não surgiu no ano passado com aquele time. O time vem sendo montado. O Flamengo juntou muito dinheiro vendendo jogadores, Vinícius Júnior. Então, o Atlético está com uma geração sub-20 incrível. Você vê a meninada jogando hoje aí. E aí, no momento que esse programa é gravado, não sei se pode falar,
tá rolando Palmeiras e Grêmio, Palmeiras faz 1-0, né? A gente falando aqui do Abel. Enfim, o Atlético precisa olhar para o time, quais são as peças que eu tenho. Quem vai ser o grande gestor dessas peças? Sem invencionice, sem trazer venezuelano, boliviano, colombiano. Não. Eu tenho que trazer um cara que tem que ter cacife também. Porque o Hulk vai olhar na cara do cara e falar assim, filha da mãe chupou laranja com quem? Cara, boleiro rola aí, vocês sabem disso. Se vier um treinador sem cacife, não vai segurar o elenco. Ó, Cruzeiro quase foi rebaixado, tá? O treinador não conseguiu segurar o Thiago Neves. E outros. Então, tem que ser um cara que vai chegar e vai cacifar. Como o Cuca conseguiu fazer com o Ronaldinho. Apesar de que ali eu até achei que o Cuca não fosse conseguir. Mas o Cuca conseguiu cacifar o Ronaldinho. Então precisa de vir alguém aqui para cacifar o Hulk, o Nacho. O Nacho está sendo treinado pelo Galhardo, cara. O Hulk passou na mão dos melhores treinadores do mundo. Então tem que ser um cara que dê conta do elenco que tem. Que é diferente do caso do Cruzeiro, que é um processo de reconstrução. E que talvez o Felipe Conceição, como é um processo de reconstrução, se tiverem paciência com ele, ele vai montar esse time e vai levar. Como o Givanildo fez muitas vezes com muito clube por aí. Mas é necessário alguém para chegar, bater no peito e organizar o time. Se precisar botar o Hulk no banco, botar o Hulk no banco. E aí o Renato Gaúcho eu sei que faria, se fosse o caso. Né? O Cuca eu já não sei. Bom, pessoal, estamos chegando ao final. Vamos agora ao nosso momento palpite FuteClass. Bom, o Gustavo já falou aí do jogo Palmeiras e Grêmio. A gente está gravando domingo à noite. O jogo está acontecendo. O Palmeiras já fez 1-0. Então, nosso momento palpite FuteClass vai ser justamente essa final de Copa do Brasil. Já começa mais fácil palpitar esse jogo, hein, Gustavo? A gente já está sabendo parcialmente o resultado. Então, quando você estiver escutando esse podcast, o primeiro jogo já vai ter passado, mas a gente já vai tentar favoritar aqui os dois jogos e o campeão. Então, começo com você, Gustavo, seu palpite para o jogo de hoje e o próximo, né? E, naturalmente, o campeão da Copa do Brasil. Hoje o Palmeiras ganha, mas o campeão vai ser o Grêmio. Placares, aqui é completo palpite, hein? 1-0 hoje, Palmeiras. 2-0 Grêmio semana que vem. O Grêmio vai ser campeão lá no antigo Parque. Eu sou da época do Parque Antártica, né? Hoje é arena, tem essa frescura toda. Vai ganhar lá dentro, lá do Palmeiras, lá dentro do saudoso Palestra Itália, Parque Antártica. 2-0 Grêmio lá. Pedro Deslandes, seu palpite. Engraçado o Gustavo trazer a bolinha, né? Informação do gol. Mas, então, em homenagem a ele, que gosta tanto do mata-mata, eu vou trazer uma peculiaridade no mata-mata. Hoje vai ficar 1-1. O jogo, o Grêmio vai fazer o gol no finalzinho, na emoção. Sem torcida, mas na emoção da torcida. O jogo de volta 2-2. E como não tem critério de gol fora, disputa de pênaltis, Palmeiras leva em casa. Júlia, seu chute. Hoje eu vou acompanhar o Pedro. Eu acho que vai dar empate 1-1. E lá em São Paulo, o Palmeiras leva 2-1 no Grêmio. E aí a questão vai ser, é tríplice coroa ou não? É uma boa discussão, né? O Palmeiras ganhando 3 títulos aí na temporada, certamente isso vai ser pautado. Bom, pessoal, agradeço a presença de vocês, a audiência, você que está nos escutando, deixe seu like, deixe seu comentário também, com críticas positivas do que pode ser melhorado, também sugestões de pautas, o que a gente pode pautar aí nos próximos podcasts. Aproveite também para acessar nosso site, www.futeclass.com.br. Tem vários colunistas lá, inclusive o Gustavo é um dos mais de 40 colunistas sobre todas as áreas do futebol, direito desportivo, preparação física, medicina esportiva, psicologia e muito mais. Agradeço a todos vocês, sigam-nos com o FuteClass. É o FuteClass transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Valeu, pessoal!